Pessoal, esse vídeo aqui vai ser rapidinho, sem edição, é só um recado que eu quero mandar pro pessoal. Provavelmente eu vou deixar esse vídeo só na minha página, não sei se eu vou editar e colocar no YouTube. Quero gravar um vídeo específico sobre isso, um pouco mais detalhado, porque eu não li ainda todos os pormenores legais referentes a esse assunto, mas o que eu li até agora já é suficiente para me preocupar. Aqui no site do Eu País saiu uma notícia sobre educação dizendo o seguinte: o Supremo Tribunal Federal determinou nesta quarta-feira, ou seja, ontem, que um Estado laico como o Brasil é compatível com um ensino religioso confessional vinculado a uma ou várias religiões específicas nas escolas públicas. O Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 5, contraria assim a ação direta de inconstitucionalidade da Procuradoria-Geral da República, que cobrava que o ensino público religioso fosse sempre de natureza não confessional e facultativo, sem predomínio de nenhuma religião, como já estabelece a Constituição. Bom, vou te situar caso você não esteja entendendo o que está querendo dizer aqui. O que acontece é o seguinte: o ensino religioso dentro da escola pública, ele já existe, ele já é permitido, desde que seja em caráter facultativo e em caráter não confessional. Ou seja, não pode haver a confissão explícita em favor de uma determinada religião. Isso está de acordo com os preceitos do Estado laico e está de acordo com os preceitos da própria educação para todos. Se a educação é para todos, ela tem que atender, ela tem que corresponder à identidade do povo. E nesse aspecto aqui, quando se trata de religião, não prevalece a maioria, porque, por motivos óbvios, você não impõe uma crença por maioria de votos. Quando se trata de crença, daquilo que você acredita, não prevalece a votação. Vamos votar para ver o que as pessoas devem acreditar. Não, nesse caso, já que se trata de crenças individuais, o ideal é que você trate da questão comum à religião, que é o fato de que as religiões como um todo interferem na formação das sociedades, e deixar a confissão explícita a favor de uma religião para as escolas privadas. Porque quem paga, quem quer, quem tem essa condição, coloca o seu filho no ensino privado sabendo que ele vai ser doutrinado num viés específico. Era isso que até então a legislação permitia que fosse feito. Agora, pelo que nós estamos vendo aqui, foi votado por 6 votos a 5 de que o ensino público, o ensino de religião na escola pública, pago com dinheiro do povo, pode ser enviesado para uma religião específica. Bom, eu não li ainda todos os pormenores legais dessa situação, não sei como é que isso vai ficar na prática, até porque existe uma separação aí entre o que diz a lei e aquilo que é praticado em sala de aula. A gente nunca sabe como isso vai ser aplicado dentro da sala de aula, porém, nós estamos vendo aqui um precedente legal para que seja feito exatamente aquilo que a Constituição dizia para não se fazer. Então, o recado que eu quero mandar aqui, nesse momento, é o seguinte: é para o pessoal da direita, tá? Vocês veem que aqui eu constantemente falo contra a questão da doutrinação nas escolas. A doutrinação marxista nas escolas, ela existe, ela é um fato, e negar esse tipo de coisa é negar a realidade. Qualquer pessoa que faça uma faculdade na área de ciências humanas, especificamente de formação do professor, sabe que agora as teorias que predominam na área educacional são as teorias pós-críticas da educação, que nada mais é do que a guerra de classes do Marx aplicada à cultura, tá? Então, negar a doutrinação na escola é negar a realidade. Porém, aquele pessoal que briga pela questão da escola sem partido, nesse momento aqui vai precisar se posicionar se o que vocês querem é realmente uma escola sem partido, ou seja, imparcial, sem qualquer tipo de viés ideológico, ou se o que vocês querem é uma escola com um partido que atenda aos seus interesses. Sabe, a direita precisa se posicionar nesse aspecto, precisa defender o Estado laico, porque caso contrário, vocês não vão ter mais moral para condenar a doutrinação ideológica marxista. Entendam bem, eu como professor, eu entendo que a doutrinação marxista ela é nefasta, ainda mais na minha condição como professor de biologia, porque vários dos princípios que são defendidos pelo marxismo cultural simplesmente cagam para a ciência, para a biologia e para todas as demais convenções sociais que são importantes para a manutenção da sociedade como nós a conhecemos. Agora,
Quando você abre precedente para esse tipo de doutrinação religiosa, você está cometendo, em essência, o mesmo erro que o pessoal da esquerda comete, de usar a escola como um mecanismo de doutrinação ideológica a favor dos seus interesses. Tá? Então, o recado que eu tenho para mandar para o pessoal da direita é o seguinte: se posicionem fortemente em relação a isso aqui. Isso aqui, se a direita não tomar uma posição coerente com aquilo que ela já vem defendendo anteriormente, isso aqui constitui um tiro no próprio pé. E aí é justamente esse aspecto que o Pirula falou naquele vídeo que ele fez sobre a escola sem partido, que inclusive ele foi mal interpretado. Tá? Naquele vídeo ele leu ali todas as normas, os ditames, as cláusulas do projeto Escola Sem Partido, que falava contra a doutrinação, e a pergunta do Pirula era a seguinte: qual doutrinação? Contra qual doutrinação vocês estão falando? Algumas pessoas interpretaram erroneamente o Pirula, achando que ele estava dizendo que não havia doutrinação na escola. O que ele estava perguntando não era isso. O que ele estava perguntando é contra qual doutrinação o projeto de lei Escola Sem Partido estava querendo falar. Porque a doutrinação marxista, ela existe e é um problema. Mas há outro tipo de doutrinação na escola também é um problema. Ou a gente briga por uma escola que seja efetivamente neutra, que apenas capacite o indivíduo para exercer as suas faculdades intelectuais de acordo com a sua liberdade individual, ou a gente transforma a escola num mecanismo propagador de ideologias próprias a serviço dos interesses do Estado. Sabe? A escola, o propósito da educação para todos é atender as famílias que precisam do Estado, que precisam da administração estatal para educar intelectualmente as suas crianças. Viés político, educação religiosa ou quaisquer outras coisas que não entrem no domínio na esfera da educação erudita são prerrogativas familiares. O Estado não tem que se meter nisso aqui. Então, a gente precisa decidir se o que a gente quer é realmente uma escola sem partido, ou se a gente quer uma escola que defenda a parte da história, seja ela política, seja ela cultural, seja ela religiosa, a parte que eu quero, a parte que me convém. Tá? Honestamente, eu vou ser bem franco com vocês. Eu me comisero muito das famílias que dependem do Estado para educar suas crianças. Porque tá uma treta ideológica, é um lado defendendo uma coisa, um lado defendendo outra, e em última instância, quem paga? São as crianças que estão lá precisando aprender alguma coisa, sabe? Então, o meu recado era esse. Provavelmente eu grave algum vídeo falando sobre esse assunto. Pensem qual vai ser o posicionamento de vocês em relação a isso, porque isso aqui contraria frontalmente aquilo pelo qual vocês estão brigando e que eu, particularmente como professor, apoio.